Olá, bem-vindos ao canal Cuidando de Pessoas com Feridas e Estomias. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse espaço eu converso um pouco sobre o cuidado a pessoas que tenham feridas ou estomias. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre uma etapa que é essencial, que a gente considera fundamental para um tratamento de feridas. Essa etapa é a limpeza. Muitas vezes a gente fica preocupado em escolher a melhor cobertura, o melhor curativo, e a gente deixa um pouco de lado essa primeira etapa, que é limpar o leito da ferida. O que é importante saber sobre a limpeza de feridas? É aquele procedimento que visa retirar corpos estranhos, micro-organismos como bactérias, fungos, coisas que estão contaminando o leito da ferida. Restos de tecido, esfacelo, aquele tecido necrótico, células mortas, tudo isso é fonte de infecção. Então a gente precisa fazer uma limpeza bem feita no leito dessa ferida para retirar essa contaminação, para deixar esse leito limpo para receber a cobertura que você considera mais adequada. Um princípio básico no procedimento de limpeza de feridas é começar sempre do local mais limpo, da área mais limpa, e depois ir para a área considerada mais suja, mais contaminada. Por exemplo, se você tem duas feridas, se você tem um paciente que tem duas feridas, uma ferida cirúrgica, uma incisão cirúrgica, que esteja limpa e seca, e uma úlcera com sinais de infecção. Sempre comece a fazer o seu curativo pela incisão cirúrgica, porque você não deve começar pela área mais contaminada, pelo risco de levar infecção, de levar essa contaminação para uma área mais limpa, que no caso é a incisão cirúrgica. Então você sempre começa o seu curativo da ferida mais limpa, da incisão cirúrgica, da ferida que está menos contaminada. E outra coisa, qual é o objetivo, o que você pretende com a limpeza? Você pretende diminuir a carga bacteriana, diminuir a quantidade de micro-organismos que estejam contaminando essa ferida. E por que isso? Porque já se sabe que quando você tem uma grande quantidade de bactérias, de fungos, micro-organismos na superfície dessa ferida, eles tendem a construir o que a gente chama de biofilme. O que é o biofilme? São comunidades de bactérias ou de fungos que vão se associar e vão produzir uma espécie de manto, de película protetora sobre essa comunidade, sobre esses micro-organismos, com o intuito de se proteger. E eles conseguem realmente produzir essa película, que é invisível a olho nu, só é vista ao microscópio, mas que é muito resistente aos antibióticos, resistente aos antissépticos. E é muito comum que o biofilme esteja envolvido, que seja a causa das feridas consideradas crônicas. Por que a ferida não cicatriza? Porque muitas vezes tem esse biofilme ali na superfície que está atrapalhando a cicatrização da ferida. Então, se você tem uma ferida crônica, se você tem aquela ferida que já tem meses ou até anos sem cicatrizar, sem evoluir, pode ter certeza que essa ferida tem um biofilme, tem essa comunidade de bactérias que se organizou para produzir essa película protetora e não deixa que o antibiótico, que o curativo, mesmo com substância antimicrobiana, consiga romper, consiga cicatrizar a lesão. Então, agora que a gente já sabe a importância de fazer uma boa limpeza na ferida, para evitar a infecção, para evitar a formação de biofilme, eu quero falar sobre os produtos mais utilizados com esse objetivo. Vou falar de 3 soluções, de 3 produtos muito utilizados para a limpeza de feridas. O primeiro é o soro fisiológico, depois a solução de PHMB e, por último, a clorexidina degermante. Com certeza, o mais conhecido, o mais utilizado é o soro fisiológico, porque é uma solução muito fácil de você encontrar no mercado, nas farmácias, muito utilizada nos postos, nos hospitais, é acessível, é barata em termos de custo, tem um custo bastante acessível,
É uma solução estéril, não vai levar contaminação para a sua ferida, não vai levar micro-organismos, corpos estranhos para o leito da sua ferida. E também é isotônica. O que quer dizer isso? Que ela tem, o soro fisiológico, tem a mesma concentração do sangue e é por isso que ele não agride os tecidos. Você pode lavar a sua ferida com soro fisiológico, que não vai arder, não vai doer, porque ele tem uma concentração igual à do nosso sangue, dos nossos tecidos. E como é que eu utilizo o soro fisiológico? Para a limpeza de feridas, você deve utilizar a solução fisiológica em jatos, porque é necessário uma pressão para que você consiga lavar a ferida, arrastar da superfície da ferida possíveis contaminantes. Então, se você tem restos de tecido, esfacelo, aquela pele que está solta, corpos estranhos, excesso de exudato, né? Aquele líquido, aquela secreção que a ferida elimina e que não pode se acumular ali na superfície, porque também é fonte de infecção. Então, você tem que lavar a superfície da ferida com uma quantidade suficiente de soro fisiológico para arrastar, para conseguir retirar todos esses contaminantes. Então, não economize na quantidade de soro fisiológico. Não adianta você somente molhar a ferida, umedecer a ferida com soro fisiológico e ficar trocando curativo, porque você não vai conseguir retirar essa capa, essa superfície que pode estar repleta de bactérias. E para criar essa pressão que a gente precisa para irrigar a ferida com esse jato, você pode utilizar seringa e agulha 40x12. Então você vai pegar uma seringa de 20 ml, uma agulha 40x12, que é aquela rosinha, né? Geralmente é uma agulha rosa. Você vai aspirar o soro e depois você vai lavar a superfície da ferida com o jato, com a seringa fazendo jatos de soro sobre a superfície, para você conseguir remover e fazer uma limpeza eficaz da ferida. A outra solução muito utilizada no tratamento de feridas é a solução de PHMB. A solução de PHMB é um produto que contém uma substância chamada poliexametilbiguanida, daí vem a sigla PHMB. E o que esse produto, o que essa substância faz? Ela tem uma ação antisséptica, ela vai eliminar, vai matar bactérias, fungos, vírus, e tem também uma ação que é detergente, ela dissolve o biofilme, ela rompe aquele manto, aquela película que as bactérias conseguem construir sobre elas, conseguem formar ao redor delas. E isso é muito importante porque é um dos poucos produtos que tem uma ação sobre o PHMB. Então, se você tem uma ferida onde você suspeita que ela está com a presença de biofilme, recorrer ao PHMB é uma boa alternativa, porque você vai conseguir dissolver esse biofilme e ter uma ação antisséptica, vai conseguir eliminar essas bactérias que estão na superfície da ferida. E como é que a gente utiliza o PHMB? O PHMB é uma solução a ser utilizada depois da limpeza com o soro fisiológico. Então, primeiro você faz essa lavagem, irriga a ferida, a superfície da ferida com o soro fisiológico, faz uma limpeza bem feita, limpeza em jato, com uma boa quantidade de soro, e depois que você retirou a sujidade visível, a ferida está mais limpa, a superfície da ferida já está lavada, você vem com a solução de PHMB e aplica. E aplica de que forma? Você pode recobrir a superfície da ferida com folhetos de gaze. Você vai recobrir toda a superfície da lesão, toda a ferida com folhetos de gaze e depois você vai despejar o PHMB. Você vai molhar essa gaze com a solução de PHMB. E por que eu devo fazer isso? Por que eu uso essa técnica de recobrir a ferida com folhetos de gaze e depois ir molhando com a solução de PHMB? Porque a solução, ela é semelhante ao soro, ela é um líquido. Então, se você despeja somente a solução sobre a ferida, a tendência é que ela vai escorrer. Você vai perder essa solução, né? Você vai despejar a solução e ela vai escorrendo, exatamente como o soro fisiológico atua. Só que no caso do PHMB, você precisa manter essa solução no leito da ferida, sobre o leito da ferida,
por cerca de 10 minutos, para que ele consiga penetrar no biofilme, para que ele consiga agir. Então, você colocar os folhetos de gaze e encharcar, umedecer essas gases com a solução de PHMB é uma forma de você segurar, de você manter a solução sobre o leito da ferida e conseguir ter esses 10 minutos de ação. Outro detalhe importante é que a limpeza precisa envolver também a pele ao redor da lesão. Muitas vezes a gente esquece e lava somente a ferida. Não, é importante que além da ferida em si, do leito da ferida, você também faça uma limpeza das bordas e da pele ao redor, porque toda essa área ela pode trazer contaminação, ela pode contribuir para uma infecção na ferida. Então, muitas vezes você tem ao redor da ferida uma pele que está seca, que está descamativa, que está trazendo para o leito da ferida esses restos de tecido, essa pele morta e que também é fonte de infecção. Então lembra de sempre que lavar a ferida, também dar uma atenção, ter um cuidado de fazer uma limpeza da pele ao redor. E a última solução, o último produto que eu quero falar, hoje em dia já é até um pouco controverso, é a clorexidina. Mais exatamente, a clorexidina com tensoativos ou clorexidina degermante. Utiliza-se muito, em muitos serviços, em muitos lugares, a clorexidina na limpeza de feridas. Só que já se sabe que ela é um produto que não é tão benéfico para a cicatrização, que tem uma certa toxicidade para as células, para os tecidos. É um produto muito bom, é um produto com efeito antisséptico, consegue remover bactérias, fungos da superfície da pele. É muito utilizado para a limpeza da pele no pré-operatório. Então, o preparo para o paciente que vai fazer cirurgia, a limpeza da pele íntegra, a lavagem de mãos, no caso do cirurgião, da equipe que vai entrar na cirurgia. A clorexidina é um produto que tem esse efeito de remover micro-organismos da superfície da pele íntegra. Mas no caso das feridas, você não deve utilizar a clorexidina degermante como de rotina, como um produto de cuidado diário, porque como ela tem esse efeito um pouco tóxico sobre o tecido, o uso diário, o uso rotineiro para lavar o leito da ferida vai trazer um prejuízo para a cicatrização. Então você dê preferência ao soro fisiológico e à solução de PHMB. E além de saber quais são os produtos que a gente utiliza, é fundamental saber o que a gente não deve utilizar no tratamento e na limpeza de feridas. Soluções alcoólicas, então qualquer solução que contenha álcool na sua composição. Clorexidina alcoólica, álcool a 70, nada disso pode ser aplicado no leito da ferida, porque o álcool ele resseca o tecido, ele mata as células, então vai trazer prejuízo para a cicatrização, além de doer muito quando é aplicado. Outra solução que não deve ser utilizada é aquela que contém iodo na sua composição. Então o PVPI, o Povidone, nada disso deve ser aplicado porque já se sabe que o iodo é uma substância que é tóxica para as células. Também vai retardar a cicatrização. Bom, e agora eu quero saber de você. Qual solução, qual produto você costuma aplicar na limpeza das feridas? Quando você faz um curativo, o que você costuma usar para fazer essa lavagem, essa limpeza na ferida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, já compartilha, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima!